Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos falar de Copa do Mundo Feminina agora, tá? Como que vai funcionar este vídeo? Basicamente a gente vai falar sobre a Copa do Mundo passada, tá? Algumas análises mais gerais da competição para a gente entender qual o caminho que o Brasil tem que percorrer rumo ao título e o que ele precisa ter de característica para ter sucesso nessa competição. E a partir disso a gente vai entender melhor como a gente pode fazer uma análise de uma competição de tiro curto, como é a Copa do Mundo, tá? No final do vídeo eu também vou explicar para vocês como vai funcionar a cobertura do NS Futebol com essa Copa do Mundo Feminina de 2023, beleza? Bora lá para o vídeo. Seguinte, estamos na tela com o vídeo, com a imagem do que foi de fato importante na Copa do Mundo, tá? Então esse é o primeiro ponto para a gente entender. O que de fato foi importante para a Copa do Mundo foram 3 critérios. Se a gente pudesse, 4 critérios, se a gente pudesse colocar ali como os 4 mais importantes. Em quarto, recuperar a posse da bola, ou seja, você ter capacidade de recuperar essa posse da bola mais vezes. Também, você ter ali na sua defesa uma goleira que impeça o gol das adversárias. E no ataque, você finalizar mais vezes certo ao gol e converter chute para gol, ou seja, aproveitar as chances que você está criando. Tá? Então a gente está olhando para um cenário mais geral. E nesse cenário geral, 4 variáveis, de todas elas, a gente consegue entender que são as principais, tá? Que elas têm maior peso. Além disso, nessa imagem que está aí na sua tela, temos ali embaixo 97, 95 e 94. O que isso quer dizer? Que a gente consegue entender 97% da competição pelos resultados e variáveis que estão aí. A gente consegue entender a variação dos resultados através da variação desses indicadores em 95% das vezes. E se você pesar a mão, ou seja, tirar aqueles critérios que não são úteis, vai para 94%. Ou seja, muito bom esses resultados que estão na tela aí de vocês, tá? Além disso, a gente poderia fazer esse projeto olhando por fase. Não necessariamente olhar o total da competição, mas ver se tem uma diferença entre as fases, ou seja, diferença entre jogar a primeira fase, a fase de grupos, e a fase eliminatória, tá? Se a gente for levar isso em consideração, a primeira coisa que vai acontecer, e é natural que nessas competições aconteçam isso, tá? Você tem um ganho na explicação. Por quê? Porque você deixa o contexto mais específico. Quando você deixa o contexto mais específico, ele tende a representar mais os jogos que você tem na sequência. Ou seja, se a gente olhar a Copa do Mundo agora, a gente pode entender o que foi específico ao longo dessa Copa do Mundo para a fase de grupos e para a fase eliminatória. E entendendo cada um, a equipe tem que se adaptar a esses 2 diferentes percursos, tá? Nesse cenário, o que a gente vai ter aí como variáveis mais importantes? Na fase de grupo, que é essa em azul, a gente vai ter de novo chute, o gol por chute, chute certo. Passe ganha uma importância muito legal, tá? Ou seja, passar mais vezes a bola. E também entra nesse critério também, como o quarto ali mais importante, a defesa das goleiras, tá? Mas ainda com muito menos importância do que vai ter mais à frente. Qual é o cenário, então, que a gente pode entender dessa primeira fase da Copa do Mundo? Você tem nos grupos equipes de um desnível muito grande, ou pelo menos em 2019 foi assim. Você tinha no mesmo grupo Estados Unidos, então você tinha a melhor seleção, e a Tailândia, que foi a pior seleção da Copa. Você tinha esses 2 no mesmo grupo. Você tinha a Suécia, que foi semifinalista, e você tinha o Chile, que também não estava entre as melhores seleções. Então assim, você tinha grandes desníveis entre essas equipes, e isso acarretava que você entendia o jogo de uma maneira mais simples. Quem ficava com a posse da bola conseguia finalizar mais vezes certo ao gol e conseguia converter para gol. Então qual é a variável mais importante? Conversão para gol. Então essa é a variável que vai representar tudo isso, toda essa história do jogo contada. Quando você vai para a fase eliminatória, você já não tem mais isso. Você já não tem mais esse desnível entre as equipes. Você vai afunilando com as principais equipes do mundo. Essas principais equipes já começam a ter outra característica. A presença da goleira sobe, aumenta. Você pode ver ali que bloqueio para o chute, que é o segundinho, né? Do lado da defesa também aumenta, ou seja, impedir o gol da adversária passa a ser muito importante.
mais até do que vinha sendo nessa primeira fase. Recuperar a bola ganha uma importância muito grande, recuperar sem falta ganha uma importância muito grande, e a parte ofensiva, ficar com a posse ainda é importante, mas você precisa, mais do que isso, você precisa finalizar certo gol. Então, não adianta eu ter a posse e não converter, não adianta ter a posse, converter e desperdiçar a finalização. Então perceba como as características, óbvio, há características que são mais gerais do jogo e há características que são específicas daquela fase, daquela competição. Tá? E isso tudo é muito importante da gente entender. Por quê? Porque quando a gente for analisar o Brasil nessa Copa do Mundo, ou qualquer outra seleção, mas obviamente a gente vai querer analisar mais vezes o Brasil, vai ser necessário a gente entender em que estágio da competição o Brasil está e como que ele vai ter que se adaptar. E isso é muito importante. A adaptação feita nesses momentos será fundamental. Não ter uma equipe que tenha um modelo de jogo, uma ideia de jogo que seja fixa a primeira fase ou uma ideia de jogo que seja fixa a segunda. Vai ter que se adaptar jogo a jogo, contexto a contexto. Cada contexto vai ser único. A adaptação, quem se adaptar melhor ao longo da competição aos diferentes contextos, tende a levar vantagem, tá? Na última Copa do Mundo, a gente vai ter uma Copa do Mundo, né, em 2023 com 32 seleções, tá? Na última haviam 24 seleções e a gente pode elencar aí 4 grupos, tá? G1, faltou ali o G2, né? Ali embaixo, mas é G2, G3 e G4, tá? Então o que isso quer dizer? Como que essas equipes jogaram e quais são as equipes mais próximas, tá? Entre o perfil de jogo, tá? Então você tem ali dentro desse perfil Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e Inglaterra com o primeiro perfil, tá? G1. G2, Noruega, Coreia, Suécia, Japão, Holanda, Brasil e Alemanha. Então você tem ali o G2. No G3 você tem as equipes basicamente que tiveram insucesso na competição, tá? Geralmente na primeira fase ou avançaram muito pouco. Então você tem Austrália, Itália, Jamaica, África, Nigéria, China, Camarões, Escócia, Chile, Nova Zelândia e Argentina. Tá? No último pote, no pior de todos, a Tailândia, e nela de fato, para linkar com as outras equipes, não conseguimos. Por quê? Porque a gente vai ver isso mais à frente na hora de entender o perfil dessa equipe, tá bom? Então, vamos ao seguinte. O que representa esse primeiro perfil, que é um perfil de maior sucesso até, em relação aos demais? Se a gente for olhar, vou colocar o laser aqui na tela para vocês, vocês vão ver o seguinte. Esse grupo de azul mais escurinho que está aqui em cima é essa última linha aqui. Então, o que ela representa? Equipes que pertencem a esse grupo 1, elas têm maior finalização certa ao gol ao longo da competição como um todo, tá? Tem maior taxa de conversão de passe para chute, passam mais vezes, progridem mais em campo, recuperam a bola mais rápido, ou seja, são equipes organizadas para pressionar a saída de bola, são equipes organizadas para recuperar essa bola mais rápido, para manter essa posse, encontra o passe, finaliza e converte para gol. São as melhores equipes em tese, tá? Até porque tem os Estados Unidos aí no meio dessas equipes e aí aumenta suas médias, tá? No grupo 2, que é o grupo que está o Brasil, você tem equipes que finalizam menos, tem uma taxa de conversão para gol relativamente parecida em todos os casos, mas finalizam menos, convertem menos passe para chute, tem menos passes, progridem menos em campo, mas a grande diferença está na recuperação dessa posse. Recupera muito mais lento do que as equipes que estão no grupo 1. Então você tem nesse cenário todo um conjunto de equipes intermediárias que acabam não recuperando essa bola tão rápido, não conseguindo manter e não conseguindo criar finalização. Qual é o grande ponto dessa análise? Iago, você está querendo dizer que tem uma receita de bolo para vencer a Copa do Mundo? Não. O que eu estou querendo dizer é, dentro dos modelos que tiveram em 2019, o que mais apresentou sucesso foi esse, tá? Foi esse primeiro. O segundo, que é onde o Brasil estava, poderia ter apresentado sucesso também, mas não se encontrou ocasiões necessárias para isso. Ou seja, jogar desta forma como foi jogado em 2019 não resultou em sucesso, tá? Apesar do Brasil ter feito uma boa campanha parada ali na França, logo nas oitavas de final, tá? Grupo 3, e aí grupo 3
ali onde está a Austrália, Itália, Jamaica, acaba de novo tendo uma queda de parâmetro, e o grupo 4, que é só Tailândia, já enxuga bem, tá? Então vocês percebam que há uma escadinha de fato ali, principalmente nas questões ofensivas, entre essas equipes, aí um equilíbrio maior nas questões defensivas também, o que é normal, tá? Geralmente as variáveis por frequência acabam sendo mais as ofensivas do que as defensivas de fato, tá? Para explicar alguma coisa. Também olhando agora para como elas reagem às equipes adversárias, ou seja, o quanto que elas deixam as equipes adversárias fazerem as ações. O grupo 4, que é esse azul mais claro, é a Tailândia, ou seja, olha como a Tailândia não encaixa em nenhum desses 3 grupos de fato, porque ela não bloqueia, ela não defende, ela deixa o adversário converter muito mais gols do que as demais, ela acaba tendo, quando ela chuta, o adversário pega muito mais do que pegaria com as demais, e assim todos os critérios, o adversário consegue jogar muito bem contra a Tailândia e tem mais dificuldades proporcionais às outras equipes. Então, novamente, não é uma questão só de você observar como as equipes vão ficar referente ao seu comportamento, mas como elas deixam também a equipe adversária se comportar. Então, o que tudo isso quer dizer? Basicamente, que a adaptação ela é necessária. Então, o principal conceito para você ganhar uma Copa do Mundo, para você ter essas características, não é só você ter um modelo muito bem feito de jogo, mas é que esse modelo seja adaptável, que as jogadoras que estejam em campo, que os jogadores que vão estar em campo em outras competições, porque essa análise serve para todas as competições de fato de futebol, masculino ou feminino, tanto faz, a adaptação ao que o jogo exige enquanto demanda, tá? Basicamente é isso. Como que vai funcionar a cobertura aqui do NS Futebol na Copa do Mundo Feminina ao longo desse mês? A gente vai conseguir manter os vídeos às 9 horas da manhã, todos os vídeos. Provavelmente não será sobre a Copa do Mundo Feminina, alguns podem até vir a ser, mas grande parte não será, será a programação normal. Por quê? Porque os jogos são de manhã, então as análises não devem sair logo de cara, e a gente vai acabar fazendo uma análise às 9 horas da manhã, sendo que já passou o jogo do próprio dia, tá? Então a gente não vai fazer isso. O que vai acontecer é a gente fazer análises no final do dia, de alguns dias, não de todos, mas a gente vai fazer as análises a partir dos relatórios da FIFA e também desses números que a gente apresenta para vocês. Então, no fechamento da primeira rodada, no fechamento da segunda rodada, no fechamento da terceira rodada, das fases em diante a gente vai fazer todas, e também apresentando os dados do relatório da FIFA para a gente fazer uma leitura em conjunto dos principais jogos de alguns dias da competição. Tá? Então, uma cobertura muito completa aqui no NS Futebol, e eu aguardo a presença de vocês ao longo dessa Copa e também das outras competições que também não param no futebol masculino. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!